Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio da nossa série O Jesus que você precisa conhecer. Neste episódio vamos estar falando da humanidade de Cristo. E o texto que vamos estar tomando como base para o estudo deste episódio é o de Hebreus, capítulo 2, verso 17 e 18. Vamos ler juntos? Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Amém? Pois bem, meus amados e queridos irmãos, e todos que acompanham e estão estudando com a gente sobre Jesus. A humanidade de Cristo, ou a doutrina da humanidade de Cristo, implica num relevante tema da nossa teologia, dos estudos teológicos. Ela trata da verdade de que Jesus nasceu, viveu e morreu pela sua dupla natureza, a divina e a humana, tá certo? E conhecer este ensino, compreendendo os textos que o respaldam, nos ajuda a aplicá-los em nossa vida como cristãos. Amém? A elevada condição de Jesus em seu estado de glória não constituiu um empecilho para que se humanizasse. Isso não foi um impedimento. Porque de maneira voluntária, tá certo? Ele submeteu-se ao estado humano a fim de ser o sacrifício perfeito para a redenção de todos os pecadores que nele crescem, tá bom? Por isso que mesmo sendo a divindade, em quem toda a divindade habita, limitou-se às condições inerentes de um ser humano comum, tá certo? A dupla natureza de nosso Senhor, embora seja totalmente distinta uma da outra, elas são ao mesmo tempo congruentes, ou seja, possui algumas semelhanças em suas características. Em virtude disso, por causa dessa congruência das semelhanças que constituem as semelhanças da natureza divina e humana de Jesus, elas carregam em si a mesma importância. O que significa dizer, meu querido e minha querida, que ignorar a humanidade de Jesus é ignorar a sua divindade. Tá certo? Por quê? Porque ninguém neste mundo foi tão humano como Cristo e ninguém é Deus como ele. Amém? Entendeu esse princípio? Os evangelistas Lucas e Mateus, que escreveram os seus evangelhos, eles demonstraram a humanidade do mestre, mediante a sua genealogia. Mateus partiu de Abraão e seguiu até Davi. Mateus 1, de 1 a 17.
O que isto prova? Em relação a Abraão, que Jesus é filho de Abraão, pois descende de Isaque, assim como todos os israelitas. E por ele, Jesus, que veio de Isaque, todas as famílias da terra são abençoadas, conforme Gênesis 12, verso 3. Tá? E no caso de Davi, que ele é o herdeiro legal, que Jesus é o herdeiro legal do trono de Israel, por causa de Jacó, que gerou José, marido de Maria, de quem nasceu Jesus. Mesmo José sendo pai por adoção, segundo Mateus, capítulo 1, verso 16. Tá certo? Bom, uma pequena observação. Este Jacó e este José não são os mesmos de Gênesis, tá bom? São outros. Isso se torna bem evidente devido às épocas, né? Mas é sempre bom destacar, beleza? Depois você confere lá em Mateus 1,16, ok? Já Lucas apresenta a humanidade de Jesus de forma decrescente, ou seja, partindo de José e encerrando em Adão. Você pode ver isso em Lucas, capítulo 3, verso 23 a 38. Por isso que em seu evangelho, Lucas classifica o Senhor Jesus como o Filho do Homem. Por quê? Porque Jesus era um descendente humano de Adão e de José, ainda que não tivesse o sangue de ambos, mas compartilhava da mesma natureza, tá certo? Ele não tinha o sangue de Adão, não tinha o sangue de José, por isso não pecou, mas tinha a natureza humana que Adão tinha e que José tinha. Por isso que Lucas o chamou, o classificou de Filho do Homem. Agora, vamos ver como Jesus era na forma humana. Jesus como ser humano. Vamos aprender um pouco sobre isso. Primeiro, nascimento e crescimento. Embora tenha sido gerado do Espírito Santo, o nascimento de Jesus deu-se igual a de qualquer outra pessoa comum, tá certo? Bem como o seu desenvolvimento físico, tá? Para quem não tinha conhecimento da sua procedência, Jesus era simplesmente o filho de Maria e José, cuja a gestação ocorreu de maneira normal e natural. Observe. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém. Por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Lucas 2, 4 e 5. E também depois você pode ler, meu querido e minha querida, Lucas 3, 23 e Lucas 4, 22. O que mostra que quem não tinha conhecimento de todo o contexto que rodeava José e Maria era simplesmente um casal que estava esperando um filho. Então, o nascimento de Jesus foi simplesmente igual ao meu e ao seu, tá bom? Pois bem, durante a sua infância e adolescência, ele aprendeu a profissão do pai, que era de carpinteiro, de acordo com dois textos.
tá? Que você vai juntar um com o outro. E quais são? Mateus 13, 55 e Marcos 6, verso 3. Esses dois textos comprovam que Jesus tinha uma profissão que era a de carpinteiro. Beleza? Ele também, na sua adolescência e na sua infância, recebeu a instrução de frequentar ou desenvolver o hábito de frequentar a sinagoga, tá? E se interessar pelos assuntos religiosos da família, dos pais. Assuntos estes que ele entendia muito bem mesmo. Chegou a ser admirado por sua inteligência e capacidade de resposta numa ocasião em que ele conversava com os mestres da lei. Escute só. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Lucas 2, 47. A palavra inteligência, nesse texto que acabamos de ler, atribuída a Jesus, é sunesis. Sunesis, que literalmente significa juntar. Juntar. Ou seja, presta atenção, rapidez de apreensão, capacidade crítica para se aprender claramente, avaliando uma situação, ok? Isso indica que, olha que coisa tremenda isso, Jesus era um ser humano crítico, que analisava o contexto de sua época com discernimento. Amém? Ok? Pode-se afirmar também que o seu senso crítico foi trabalhado, o seu senso crítico do lado humano foi trabalhado por outro hábito que ele aprendeu em sua formação, que é o hábito de leitura. Escute só. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Vou ler novamente. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga. Segundo o seu costume, levantou-se para ler. Lucas 4:16. Jesus foi um homem que lia. Jesus tinha o hábito de ler. E olha que coisa tremenda. Ele não se prevaleceu do benefício da divindade para negar a se submeter ao ensino. Amém? Eu vou repetir, eu acho isso aqui lindo demais. Ele não se prevaleceu do benefício da divindade para negar a se submeter ao ensino. Se ele, como Deus, fez isso, imagine, irmãos, eu e você, o quanto nós não temos que aprender. Amém? Desse modo, porque ele agiu assim, se tornou um homem inteligente na sociedade que viveu. Amém? Porque ele submeteu a ler, a aprender, a conversar com os mestres da lei e questioná-los, baseado naquilo que ele entendia de sua época, o que ele concluía no contexto de sua época. Ele foi um homem inteligente na sociedade que viveu. Por isso, a confrontou tanto, a ponto
de ter sido morto por ela. Amém? Então Jesus não era e nunca foi um alienado. Tá bom? Que isso fique bem gravado no seu coração. Tá certo? Vamos lá. Segunda característica de Jesus como humano, a sua aparência. Como era a aparência humana de Jesus? Segundo os evangelhos, a aparência de Cristo era comum. Isto mesmo, comum. Sem qualquer distinção dos homens de sua época. Tá? Percebeu que eu tenho usado muito a palavra comum. Por quê? Porque Jesus era um ser humano comum, como eu e você, tá bom? Tanto que na sua prisão, lá no Getsêmani, ele não foi identificado pelos soldados romanos. Não foi. Portanto, se parecer com os seus discípulos. Você pode ver isso em João, capítulo 18, de 1 a 8. Ele teve que se entregar para ser preso. Senão os soldados não saberiam quem ele era. A única vez que Jesus não se pareceu com os humanos de seus dias foi na transfiguração, quando o seu rosto resplandeceu. Escute só. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Mateus 17, 2. O profeta Isaías disse que nele não havia beleza alguma que nos agradasse. Em outras palavras, Jesus não chamava muita atenção. Tá bom? Não era nenhum galã de Hollywood. Tá certo? Escuta esse versículo aí. Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Isaías 53, verso 2. Amém? Então Jesus não era tão belo como muitos dizem, ou como quiseram passar para nós. Agora, vamos falar das limitações físicas de Jesus. Tá? As limitações físicas. Por ter um corpo exatamente igual a de qualquer outro humano na Terra, Jesus, como estes humanos, experimentou as limitações peculiares de um corpo físico, meu querido e minha querida. E o lindo é que as Escrituras não escondem isso. Vamos ver? Primeiro, Jesus sentiu cansaço após uma longa caminhada. João 4, verso 6. Segundo, Jesus sentiu fome após um longo período de jejum. Mateus 4, 2, Lucas 4, 2 também. Terceiro, Jesus sentiu sede a ponto de pedir água, mesmo ele sendo a fonte. Amém? Que humildade, né? João 4, verso 7. Ele também fez isso na cruz, depois que viu tudo consumado, a obra concluída. João 19, 28. Quarto, Jesus sentiu dor física. O profeta Isaías o chamou de homem de dores. Você pode ler isso em Isaías 53, de 3 a 10, e também você pode ler sobre isso em João 19, de 1 a 3. Mas eu quero aqui fazer uma observação dentro das limitações físicas de Jesus. Que ele, apesar dessas limitações, ele sempre colocou a responsabilidade espiritual à frente da necessidade física. Isso mesmo, querido. Vemos isto aqui em dois exemplos.
quando sentiu fome após o jejum. Ou seja, durante o jejum, ele ignorou os avisos do corpo de que queria ser alimentado até que o tempo da abstenção cessasse. Então ali ele priorizou o espiritual. E o outro exemplo encontra-se quando teve sede na crucificação. Ele só pediu água lá na cruz após se certificar de que estava tudo consumado. Ele não colocou a necessidade física à frente da missão de salvar a mim e também a você. Amém? Esses dois exemplos constituem-se numa grande lição para nós. Amém? Para pensarmos um pouco, avaliarmos um pouco a respeito da nossa espiritualidade e os limites do nosso corpo. Amém? É bom pensarmos um pouco sobre isso. Tá certo? Quarta característica são as emoções humanas de Jesus. Se ele era humano, então ele teve também emoções humanas. Vamos ver aqui alguns exemplos. Primeiro, no jardim do Getsêmani, ele sentiu tristeza até a morte. Você pode ver isso em Mateus 26:38. Segundo, na hora de morrer na cruz, um pouquinho antes, ele bradou. Isso foi uma reação humana. Lucas 23:46. Na morte de Lázaro, ao encontrar com a família enlutada, ele chorou com ela. João 11, do 32 ao 35. E quarto, ao entrar em Jerusalém, sabendo que seria morto pelos seus, chorou sobre ela. Por quê? Porque o seu povo não estava entendendo quem os visitava. Amém? Lucas 19, 41 a 44. Pois bem, meu querido e minha querida que me escuta, da mesma forma como ocorreu com as necessidades físicas, deu-se com as emocionais. Jesus colocou a responsabilidade espiritual à frente. Amém? Isso, como eu disse, é uma lição para nós, para pensarmos também a respeito da nossa vida espiritual com as nossas limitações emocionais. Amém? Vamos ver. Ele sentiu tristeza até a morte no Getsêmani, mas não deixou de orar. Mateus 26, do 36 ao 38. Ele chorou pelo estado de tristeza das irmãs de Lázaro, mas não deixou de ressuscitá-lo. Amém? Está compreendendo? A Bíblia diz que depois de recompor as lágrimas naquela ocasião da morte de Lázaro, ele se irritou devido a alguns judeus que questionavam o fato dele não ter ressuscitado Lázaro ou impedido a morte de Lázaro, já que curava cegos. Observe, de comoção, tristeza, choro, a irritação, numa mesma circunstância. Então ele se comove, se irrita, numa mesma circunstância, mas nem a comoção e nem a irritação o impediu de trazer Lázaro de volta. Ele cumpriu a necessidade, ou melhor, a responsabilidade espiritual. Podemos ver isso em João 11, do 33 ao 44. Dentro dessa referência, vamos ler o verso 38. Diz assim: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta cuja entrada tinham posto uma pedra.
Vem aqui comigo. Agitando-se no grego aqui nesse texto é embrimaomai, palavra que se usa para expressar irritação. Então ele se irritou mesmo, indicando uma fala ou uma ação, um sentimento profundo e repreensão severa. Então ele ficou bravo quando os judeus o questionaram a respeito de dele não ter impedido a morte de Lázaro, apesar de curar cegos. Pois bem, essas mudanças abruptas nas emoções de Jesus comprovam o quanto ele era humano. Amém? E também, como eu falei no começo, quando a gente aprende a humanidade de Jesus, a gente pode aplicar isso também em nossa vida. E aqui está a nossa conclusão. Por quê? Porque, segundo o autor dos Hebreus, a humanidade de Jesus ela foi aperfeiçoada mediante o sofrimento que ele sofreu, a fim de que se tornasse o autor da nossa salvação, meu querido e minha querida que me escuta. Por isso que ele se humanizou. Amém? Para sofrer em nosso lugar, se identificar conosco, nos salvando da condenação eterna. Por isso que o texto que lemos em Hebreus 2:17 diz que ele nos chama de irmãos. Irmãos. Por quê? Porque se fez como um de nós, para no objetivo de vivenciar o que vivenciamos como humanos e desta forma se qualificar para nos socorrer. Então, Jesus, ele pode socorrer a mim e a você hoje, mesmo sendo Deus, porque ele foi humano como nós, e não há nada que nós sentimos que ele não tenha sentido. Então, Deus, ele entende nossas limitações físicas, ele entende nossas limitações emocionais. Amém? E nos ensinou que, como humanos, tanto a limitação física como a emocional, tá? Não pode nos impedir de respondermos espiritualmente. Tá certo? Lembra lá em João 16:36 que ele falou que venceu o mundo? Então, se ele venceu, eu e você podemos também vencer nossas limitações físicas e emocionais para servirmos a ele com todo o nosso coração. Tá bom? Que ele te abençoe e até o próximo episódio da série O Jesus que você precisa conhecer. Um abraço grande e forte no seu coração. Tchau!